Bem-vindos, alunos, à nossa sexta aula de Programação Orientada a Objetos, Linguagem de Programação 2. Nossa aula de quinta-feira, dia 10 e sexta-feira, dia 11 de dezembro. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre associação e os dois tipos de associação que nós temos, que é agregação e composição. Nós falamos nas aulas anteriores sobre classes, atributos, métodos, e fomos aumentando os conceitos aula a aula, né? E agora nós vamos trabalhar mais dois conceitos novos e vamos dando sequência nas nossas atividades. Bom, a associação, na verdade, ela trabalha uma ligação que acontece entre classes, entre duas classes, por exemplo. E a forma também como essa associação é feita, tá? Pode até acontecer alguns casos específicos, como uma classe ligada a ela mesma, tá? Ou uma associação que seja compartilhada por mais do que uma classe, mas o mais comum é uma ligação entre uma classe e outra, tá? Elas são representadas nos diagramas, né? A gente viu nas primeiras aulas ali de orientação a objetos, os diagramas, né? E elas são representadas por setas ligando uma classe a outra, tá? Que na verdade retas, né? Que vão ter setinhas ou não na ponta, tá? Indicando a navegabilidade dessa associação, ou seja, o sentido em que as informações são passadas de uma classe para outra. Ou seja, né? Essa classe está associada à classe B, a classe A está associada à classe B, ou é a classe B que está associada à classe A. Bom, agregação e composição são casos especiais de associação entre classes, né? Bem, a associação, então, ela tem um pernilongo me rodeando aqui, a associação, então, ela tem duas maneiras de ser representada, tá? Quando é o losango aqui vazio, ela é chamada de agregação, e quando é o losango cheio aqui preenchido, é chamado de composição. Isso no diagrama, tá? Isso indica então que um objeto tem um outro objeto. Bom, vamos falar primeiramente então sobre a agregação, tá? Nesse caso especial de associação, legal, ela indica o seguinte: a gente tem um objeto que é o todo e que precisa ser complementado por informações que estão em um ou mais outros objetos, que são chamados de parte. Então essa agregação ela é chamada de todo parte, tá? Um exemplo bem simples, tá? Você tem um time de vôlei, futebol, basquete, beisebol, certo? E é preciso cadastrar várias pessoas para ficarem agregadas ao time. Ou seja, cada pessoa vai agregar o time. Ou nenhum, ou vários, tá? Essa pessoa pode jogar em mais de um time. Legal? Ela pode estar sem time no momento, certo? Ou ela pode ter um time só, tá? A pessoa ela é independente do time, mas ela agrega valor ao time. Ela faz com que o time seja um todo e ela é parte desse time. Então, aí o que estava indicando aqui no conceito, ó, o todo seria o time e a parte seria uma pessoa. Bom, e a composição? Ela é uma variação da agregação, tá? Ela também tenta representar a relação de todo-parte, mas o todo é responsável por criar e destruir as partes. Ele é dono, owner em inglês, né? Dessas partes aí, tá? Então, na composição, a parte ela não pode ter mais do que um pai, tá? Então a parte aqui ela está sempre ligada a um pai, tá? Então quando a gente diz que a gente tem uma relação de composição, a gente diz que a parte está contida no todo e que não vive sem ele, tá? Então se a gente destrói esse todo, a parte
é única e exclusiva dele, ela vai ser destruída junto. Por isso que ela está contida. Tá? O exemplo clássico é a nota fiscal. Tá? É necessário que exista pelo menos um item para que essa nota fiscal existe. Mas esse item só existe se a nota fiscal existir. E ele só pode existir nessa nota fiscal. Tá? E se eu cancelar essa nota fiscal, o item é excluído junto. Então, a diferença naquele exemplo do time. Tá? Eu sou um jogador de basquete, pela minha altura, todo mundo percebe, né? Tá? Então eu estou num time de basquete, então eu sou parte daquele todo, que é o time de basquete. Mas como eu sou alto mesmo, né? Eu sou ponteiro no vôlei também, né? Bato ali, direita, esquerda, né? Então eu também jogo no time de vôlei. Então eu também sou parte de um outro todo, que é o time de vôlei. Agora no exemplo da nota fiscal, não. A gente tem a nota fiscal 8.000, número 8.000, e ela tem um item lá, que é o produto X, 10 desses produtos. Tá? Cancelei a nota fiscal, cancela. E o item está ligado a essa, a parte está ligada a esse todo, e ela não pode ser de uma outra nota fiscal. Tá? Então eu não posso ter ali a bicicleta de número de série 9.847, pertencente a essa nota fiscal, que foi vendida para o João, e pertencente a outra nota fiscal também, que foi vendida para o Joaquim. Não pode. Certo? Então esses exemplos clássicos aí, e bem simples de se entender, explicando a diferença de agregação e de composição. Certo? Então aqui, representados no diagrama, né, a agregação, losango não preenchido, tá? E na composição do lado direito, a agregação do lado esquerdo, na composição do lado direito, o losango preenchido.